E para darmos andamento aqui agora, quero chamar aqui no palco Silvio Costa e Ronaldo Nunes. Vamos lá. Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo bem, Wagner. Bom dia. Bom dia, ouvindo bem. Excelente, é um prazer ter vocês aqui. Em nome da ABINFO e do IMA, quero parabenizar e também agradecer por estar com a gente nesse evento, nessa edição fantástica, tá? E a dinâmica aqui é básica, a gente passa a sala para vocês, o show é de vocês, e no final a gente volta com a interação e com as perguntas que estiverem lá no chat. Combinado? Bacana, Wagner. Obrigado. Maravilha. Fiquem à vontade, se quiserem compartilhar, se quiserem se apresentar primeiro, depois compartilhar, fiquem à vontade, que assim que vocês compartilharem, aí eu deixo vocês aqui na tela. Bacana, eu vou compartilhar aqui. Assim que aparecer, eu já libero. Excelente. Está aqui. Só ir apresentação, colocar no modo. A sala é de vocês. Perfeito. Obrigado, Wagner. Bom dia, pessoal. Hoje nós viemos aqui, eu e o Ronaldo, compartilharmos com vocês um pouquinho, né, da jornada de decisão, né, de seleção, de implementação de uma plataforma RPA e contar um pouquinho dos desafios, né, que houveram nessa jornada. E nós trouxemos um case aqui de um grande cliente nosso, né, uma big trading aí do agronegócio, e nós vamos compartilhar um pouquinho com vocês toda essa trajetória. Eu vou falar um pouquinho do passo a passo, né, como que eles optaram pela ferramenta, quais foram os principais desafios, e depois o Ronaldo vai complementar, contando um pouquinho para vocês de alguns diferenciais, algumas coisas bacanas que a Robotize conseguiu agregar, né, e ajudar esse cliente. Então, a Robotize, para quem não nos conhece ainda, né, nós somos uma plataforma RPA, a plataforma RPA hoje nacional número 1 do Brasil, temos grandes clientes, estamos em todas as regiões do Brasil, possui componentes proprietários, né, então é uma plataforma super completa. Temos vários clientes que desenvolvem os robôs internamente com a nossa plataforma, mas também nós temos os serviços de desenvolvimento do robô para os clientes, né? E nós vamos falar um pouquinho disso em cima desse case que nós trouxemos para compartilhar aqui. Tá? E contando um pouquinho sobre nós, né? Então, eu sou o Silvio, eu sou diretor de operações aqui na Robotize. Eu tenho experiência aí eu venho, né, de uma carreira de gestão de projetos e processos. Então, eu junto da Robotize, tenho trabalhado fortemente, né, na estruturação dos processos junto aos clientes e implementação e automação desses processos. E conosco aqui está o Ronaldo, né? O Ronaldo é o nosso diretor comercial. Ele é mestre em engenharia de produção, é um cara que também vende processos e também tem experiência na gestão de projetos. Então, nós temos um conhecimento muito parecido, só que de forma complementar, né? Então, o grande objetivo nosso sempre é ajudar o cliente, tornar com que o negócio do cliente ele seja mais produtivo, né? Ele seja um negócio que realmente traga resultados de forma geral para o mercado. Então, trazendo um pouquinho agora sobre o case, né? Essa big trading do agronegócio, da qual nós vamos compartilhar as informações, então, só para vocês terem uma dimensão do tamanho dessa empresa, né? É uma empresa que fatura 48 bilhões no ano, né? Faturou 48 bilhões no ano passado, tem uma projeção de crescimento para esse ano. Movimentou 133 milhões de toneladas de commodities no ano passado. E ela possui 19 armazéns distribuídos pelo Brasil. Eles têm mais de 11 mil funcionários, cerca de 60% dessa força de trabalho está no Brasil, né? Por ser uma big trading, eles são uma multinacional, mas grande parte da operação desse cliente está no Brasil. Então aqui é só para vocês entenderem, né, o volume de oportunidades para quem já trabalha com RPA, quem tem alguma experiência já com RPA, deve já fazer ideia, né, ter noção da quantidade de oportunidades que uma empresa que movimenta 133 milhões de toneladas de commodities vai ter
para automação de processos, né? Imagine o volume de notas fiscais, o volume de movimentações de transporte, o volume de contas a pagar, o volume de contas a receber. Então, são realmente volumes muito grandes que trafegam, né, dentro dessa empresa, e por isso o RPA ele cai como uma luva, né? Então, é uma tecnologia que realmente ajuda as empresas que têm grandes volumes, que têm esse desafio, né, de serem cada vez melhores. Tá? Então aqui é um pouquinho da foto da empresa e eu vou contar um pouquinho da história de como que eles fizeram essa jornada, né? Então, lá em 2018, eles começaram estruturando os processos, então eles começaram a buscar fornecedores, já avaliar formas de melhorar o processo, e lá já tiveram a sementinha, né, do RPA. Então, o primeiro passo foi melhorar os processos, documentar os processos, e naquele momento eles viram que já havia, né, muitas empresas usando a tecnologia RPA como alternativa, principalmente fora do Brasil, né, de melhoria de processos. Porém, no Brasil ainda era muito emergente lá em 2018 a questão da tecnologia, apesar de já ter algumas empresas utilizando. Nós estamos em 2022, né? São 4 anos de evolução aí onde nós tivemos um crescimento exponencial do RPA, mas lá em 2018 o assunto ainda era, entre aspas, emergente, né, para o mercado nacional. Então, a partir da estruturação dos processos, o que eles fizeram? Eles buscaram, né, ferramentas, né, opções de ferramentas, né, plataformas, para automatizar esses processos que foram estruturados lá em 2018. Então, em 2019 foi um ano muito forte onde eles trabalharam nisso e fizeram a escolha, né, a seleção da ferramenta e a implementação. De 2019 a 2021, eles operaram com essa plataforma RPA. Eu vou contar um pouquinho mais de cada etapa dessa, tá, a seguir, mas aqui um breve resumo. E em 2021 eles sentiram uma necessidade de reavaliar o processo deles. Então essa reavaliação passou por um processo de inovação aberta, assim, de olha só, gente, eu preciso de, além de uma plataforma RPA, eu preciso de alguém que fale comigo, que converse comigo sobre negócio. Eu preciso de alguém que não me licencie só a plataforma, e eu também não preciso de alguém que só me entregue uma consultoria de negócio, mas que também não conheça processo, não conheça automação, não conheça RPA. Então, nesse momento aqui, foi onde o cliente ele buscou alternativas que pudessem, de fato, ajudar o negócio. E aí, em 2022, foi onde, de fato, eles optaram pela substituição da plataforma, e aí foi onde a Robotize entrou, né, como plataforma corporativa, inicialmente pelo CSC, né, pelo Centro de Serviços Compartilhados, e aí eu vou contar um pouquinho mais em detalhes de como que foi essa jornada, tá? Então aqui é uma foto geral, para que vocês entendam, né, cada uma dessas etapas, e o objetivo aqui é, para você que está nessa jornada, né, de, poxa, estamos buscando uma ferramenta, estamos buscando alguma opção, para até ajudar para que, de repente, alguns steps, né, algumas dores do que esse cliente aqui passou, para que você aí na sua empresa talvez possa pular esse step, né? Possa ser mais produtivo na seleção da ferramenta, enfim, na seleção do fornecedor para qual você vai fazer esse projeto, que tende a ser um projeto de longo prazo. Tá? Então, na estruturação de processos, o que aconteceu? Esse cliente ele começou a mapear os processos, melhorar os processos, e aí quando começou a entender qual era a capacidade que o RPA tinha de trazer valor para o negócio, a primeira coisa que eles fizeram é o que a maioria das empresas faz, principalmente as TIs das empresas, né? Eles foram para o Gartner buscar quais eram as ferramentas top, né, do quadrante mágico do Gartner, e avaliar qual dessas ferramentas atenderia melhor o negócio deles. Então, a partir dessa análise feita com o Gartner, eles solicitaram as propostas para esses fornecedores, e uma das coisas muito importantes que eles avaliaram lá em 2018 foi quais são os parceiros que têm uma maior, uma melhor ou uma mais próxima rede de atendimento. Porque como as plataformas, principalmente essas que estão posicionadas no Gartner, são plataformas estrangeiras, né, plataformas de fora do Brasil,
O que de fato acontece é que essas plataformas elas dependem de consultorias que são parceiras, né, dessas plataformas para fazer a implementação. E no caso deles era muito importante ter uma consultoria que estivesse próximo deles, né, no caso do cliente, e que trabalhasse com uma dessas ferramentas posicionadas no Gartner para entregar valor e para que eles conseguissem conduzir o projeto deles de RPA. A partir daí, em 2019, quando eles fizeram a seleção da ferramenta e a implementação, os principais fatores de decisão para eles acabaram sendo o investimento inicial. Então eles olharam muito assim, tá, quanto que vai me custar o licenciamento da plataforma e quanto que vai me custar a consultoria para criar esse leque de robôs que eu tenho. Eles já tinham mapeado um backlog em cima do trabalho de estruturação de processos, então eles já sabiam de alguns robôs que eles gostariam de fazer, e eles levaram muito em consideração isso, tá, mas quanto que vai me custar não só a plataforma, mas também a construção do robô, né, pela consultoria, e qual é o fornecedor ou quais são os fornecedores que estarão mais perto de mim, aqueles que quando eu precisar levantar uma bandeira, o fornecedor vem me atender. E aqui tem um fator muito importante, porque imaginem, uma empresa da envergadura dessa, né, que fatura 48 bilhões por ano, eles trabalham sábado e domingo, trabalham feriado, trabalham à noite, e os robôs, consequentemente, eles precisam operar nesses horários alternativos. E por isso é importante que se tenha, né, esse apoio, né, esse suporte, que no caso aqui a consultoria que eles selecionaram pesou muito com essa situação de poder apoiar eles em qualquer horário, em qualquer dia, para que a operação não parasse. Então esses aqui foram os grandes fatores que levaram eles à tomada de decisão. E até aqui tudo certo. Eles estavam trabalhando, né, em cima das informações que eles tinham no momento, a tecnologia ainda era emergente, né, no mercado. E aí o que aconteceu de fato foi que de 2019 até 2021, eles operaram, né, essa frente de RPA, onde neste período 16 robôs foram desenvolvidos, né, sobre essa plataforma que eles haviam selecionado. Porém, para que esses 16 robôs continuassem de pé, continuassem operando, apareceu um custo que eles não haviam previsto lá no início do projeto. Um custo de manutenção mensal para que a consultoria deixasse esses robôs de pé de 30 mil reais por mês. Então isso representa aí mais de 350 mil reais no ano de investimento que eles precisavam fazer, que eles não tinham colocado naquela conta inicial. E além disso, ainda tinham situações onde tem uma rotina muito crítica, onde eles têm uma janela para executar essa rotina. E essa janela é uma janela de 48 horas. E o robô começava a execução desse processo, né, dessa rotina dentro dessa janela de 48 horas, e quando terminava as 48 horas, o robô conseguia fazer o lançamento somente de 60% das informações que ele tinha que fazer o lançamento no sistema. Os outros 40%, as pessoas, né, que executavam aquela rotina, continuavam tendo que fazer manualmente. Então, o robô fazia uma parte, né, 60% do trabalho, e 40% as pessoas tinham que fazer. Mas elas tinham que fazer por uma questão de performance do robô. O robô não conseguia performar para dentro daquela janela de 48 horas, fazer todos os lançamentos que eram necessários. E isso acabou pesando muito na decisão deles de, vamos reavaliar a ferramenta. Precisamos achar um parceiro estratégico que entenda o nosso negócio e que traga para a gente uma opção onde a gente consiga ter um custo menor, né, em relação a essa manutenção que não havia sido prevista inicialmente, e que também o robô consiga fazer os lançamentos, né, de 100% do que ele precisa fazer. Tá? E aí, com isso, eles partiram para uma reavaliação de fornecedores, tanto de consultoria como de ferramenta, onde eles reavaliaram novamente as ferramentas posicionadas no Gartner, e a Robotize entrou nessa concorrência, né, nesse bid, como uma plataforma nacional alternativa a essas plataformas posicionadas no Gartner. E os fatores de decisão que levaram esse cliente à escolha da plataforma
foi, primeiro deles, o investimento de longo prazo. Então, nós temos um contrato com esse cliente de runtimes, né, ilimitados, execuções ilimitadas, processos ilimitados. Então, ele já sabe que ele não está assinando um cheque em branco. Hoje ele tem 20 robôs rodando, quando ele tiver 50, ele sabe qual vai ser o custo, qual vai ser o investimento que ele tem para ter esses 50 robôs. Então isso está muito claro para o cliente, né? Foi dada essa clareza, foi dada essa segurança desse investimento de longo prazo. Um outro ponto que foi muito relevante nesse processo foi a conversão dos robôs existentes. Então nós pegamos os robôs que estavam nessa outra tecnologia e convertemos para a tecnologia Robotize. Porém, nessa conversão nós não fizemos um simples cara crachá. Foi feito todo um trabalho de reanálise e muitas melhorias foram empregadas nesses robôs que já estavam desenvolvidos. Inclusive, tinham pontos onde existiam 2 robôs distintos que faziam parcialmente a mesma operação e só o final desse robô é que divergia. Então, essas lógicas elas foram juntadas, então 2 robôs foram juntados em um só. Isso melhora o processo de manutenção, melhora a confiabilidade do robô. Um outro ponto também foi a proximidade com o fornecedor. Então, o cliente ele abre as portas dele e ele mostra tudo que ele tem de negócio, todas as necessidades que ele tem. E aí, como a Robotize tem esse viés de negócio na nossa consultoria, além de termos a plataforma, esse time de consultoria abraçou o cliente e conseguiu demonstrar através de uma POC. Então, até foi um processo bem difícil, no sentido de que o cliente escolheu o pior robô que ele tinha e falou assim, olha, está aqui o robô, vamos fazer um investimento de risco. Vocês convertem esse robô para a plataforma Robotize e me entreguem esse robô. Se ele tiver uma performance melhor, se ele tiver uma execução melhor, eu pago o investimento desse robô, e se ele não performar tão bem quanto a minha plataforma antiga, fica como uma POC, eu não pago esse robô. E aí o que nós fizemos foi, nós acreditamos no nosso produto, nós vamos assumir esse desafio. E nós fizemos esse processo mais crítico e conseguimos melhorar e muito esse processo. E além disso, eles queriam um parceiro para a escalabilidade do RPA. Porque no trabalho anterior, o que aconteceu? Eles fizeram um trabalho de levantamento de processos e eles já tinham um backlog de robôs para fazer. Só que a partir do momento que eles mataram esse backlog e criaram aqueles 16 robôs, eles não tinham mais frentes, iniciativas para gerar escalabilidade nesse projeto de RPA, de criar novos robôs. E aí é onde a Robotize também entrou, ajudando o cliente, fazendo o assessment, né, fazendo a avaliação do ambiente dele, identificando oportunidades de automação e entregando essas oportunidades já categorizadas, ordenadas por ROI, para que o próprio cliente tome a decisão de quais são os próximos robôs que eu tenho para fazer. Então, esse conjunto de coisas fez com que o cliente optasse pela Robotize e fizesse a substituição da plataforma. Então, com a substituição, nós convertemos nesses 16 robôs, aplicando melhorias neles, nesse período. Nós criamos 4 robôs novos nesse período também, e nós tivemos aí mais de 20 oportunidades mapeadas, né, nesse assessment que nós fizemos para resolver os problemas que o cliente tinha. Então, com isso, nós conseguimos entregar visibilidade para ele, nós conseguimos fazer com que o cliente tivesse não só o processo dele rodando, mas uma visão de médio e longo prazo de quais são as próximas atividades, quais são as próximas demandas que ele tem para fazer, e tudo isso baseado em ROI, né, baseado no retorno que ele teria. E alguns resultados relevantes que nós tivemos aqui, que eu compartilho com vocês, é que desses 16 RPAs que foram trazidos, né, para a Robotize, nós tivemos mais de 300 mil execuções realizadas, então realmente são volumes muito grandes processados, o volume de execuções é realmente muito grande. 10 áreas de negócio foram afetadas,
mais de 6 mil horas manuais foram economizadas em relação à plataforma anterior. Então, só pelo fato de os robôs da Robotize terem desempenho, terem performance para executar todas as rotinas, isso gerou um ganho gigante para o cliente. E, além disso, tem um outro fator bem relevante. A plataforma Robotize permite que você tenha parâmetros configuráveis do robô que ficam na mão do usuário. Então, por exemplo, esse cliente tem um processo onde ele tem layouts de frete, que esses layouts eventualmente sofrem alterações. E quando eles sofrem alterações, antes o cliente precisava pedir para o fornecedor antigo dele fazer a alteração dentro do código do robô para que o layout novo fosse lido, né, pelo robô. Já na Robotize, todos esses parâmetros do layout eles ficam na mão do usuário. O próprio usuário vai lá e edita esses parâmetros, e isso gerou uma autonomia gigante, gerando uma economia de horas muito grande para o cliente na execução desses processos. Nesse caso aqui, nós tivemos um impacto em 2,9 FTS, né, que é o Full Time Equivalent, ou seja, a quantidade de horas economizadas, né, neste processo representam praticamente o equivalente a 3 pessoas, né, 2,9 pessoas, e tivemos 26 usuários envolvidos nesse processo como um todo. Então foi um trabalho bem bacana, que trouxe um resultado muito interessante, e aí nós tivemos, a partir daqui, uma visão de o que nós vamos fazer daqui para frente. Com esses resultados excelentes que nós tivemos até agora, quais são os próximos passos? Quais são as próximas coisas que nós vamos fazer para otimizar ainda mais e gerar essa escalabilidade do projeto RPA? E aí, com vocês agora, eu deixo a palavra com o Ronaldo, para que ele compartilhe um pouquinho de quais são essas próximas etapas, né? Quais foram as dores? Como que se gera essa entrega de valor para o cliente a partir desse desafio? Ronaldo, agora é contigo. Obrigado, Silvio. Bom dia, pessoal. Então, trazendo, né, uma correlação, eu quero fazer todos esses dados que o Silvio trouxe, né, toda essa percepção de valor que teve esse projeto de conversão de plataforma trazendo para a Robotize, e todo o nível de serviço que estava ligado ao processo de decisão desse cliente, essa Big Trading, né? E como que a gente está trabalhando com eles nessa jornada de RPA a partir, né, trazendo para o modelo aqui que a gente tem consolidado já da Robotize, o que ele está embasado, né, e o que esse cliente tem percebido de valor. Um dos grandes levantamentos que a gente percebe, né, se a gente até correlacionar com esse case que a gente trouxe para vocês, geralmente os processos, né, esses esforços que tem de transformação digital nas organizações, esse é um levantamento que eu vou trazer até essa informação do BGC Group, né, 70% dos projetos, eles não alcançam os objetivos esperados. Então, se a gente observar esse case que a gente trouxe, realmente havia, né, um intento, um anseio inicial de dar o primeiro passo com a RPA, essa hiperautomação e ter todo o resultado que esse processo de transformação digital traz para o processo, para o negócio, mas infelizmente, né, por alguns fatores que o Silvio trouxe ali, muito ligados a negócio, ao atendimento até do nível de serviço desse prestador de serviço, ele não acabou atingindo, né, esses resultados que se almejava lá desde o princípio, né? Se a gente observar ali, né, continua ainda com 40% dos processos sendo executados de forma manual, e também tem um outro fator, né, esses processos que o RPA acaba interagindo nessa Big Trading, eles estão muito relacionados com datas, né, com lead time, então precisava manter manual e com todo o capital, né, com o mesmo FTE que tinha antes do RPA, porque as pessoas elas precisavam fazer a rotina para conseguir atender, né, o prazo do governo. Então acabava que houve uma sensação ali de descontentamento lá atrás, né, com a hiperautomação, como entendendo que o RPA não traz, né, o resultado que poderia trazer, que foi vendido para eles, né, além de toda aquela questão de custo que o Silvio trouxe. E isso a gente acaba observando, né, quando a gente faz as consultorias em cliente, a gente acaba observando assim essa reincidência de muitas vezes o objetivo que o cliente tinha com a RPA acaba sendo uma frustração porque selecionou o processo incorreto para começar a iniciativa RPA na empresa, ou às vezes a ferramenta, né, não abrangia tudo que eles precisavam para atender no escopo de uma automação.
Além disso, o que a gente observa, né, esse cliente, eles tinham ali inicialmente, né, alguns processos, nesse processo de estruturação que eles fizeram interno ali de mapeamento de processo, ESIS, entenderam onde é que tinha gaps, onde é que tinha oportunidades e gargalos, né, que o RPA poderia auxiliar, mas eles tinham aquele contexto inicial ali dos 15 RPAs, né, que o Silvio trouxe ali, mas a partir dali, aonde a gente vai avançar, né? Começou com a iniciativa no Centro de Serviços Compartilhados ali, que eles chamam de Share, né? E a partir dali, aonde que a gente pode avançar dentro dessa Big Trade, né? Com aquele faturamento de bilhões que o Silvio trouxe no ano ali, milhões de movimentações com muita oportunidade. Então, e aqui casa, né? Muito com um conceito até que o Everest levantou, né? Essa manutenção de um pipeline de valor é realmente uma das grandes dificuldades nos clientes. Em geral no mercado, porque é justamente identificar, né, e priorizar qual iniciativa em processo trabalhar é a grande dificuldade. Porque quando a gente olha para a nossa organização, os nossos processos internos, no dia a dia a gente tem bem esse cenário aqui com várias necessidades, vários gargalos, e às vezes no meu processo, quando eu olho por gestão de processos, aí focando bem no outro nosso core aqui interno, né, e a nossa capacidade interna, né, de análise de processos e especialistas de processo, muitas vezes o cliente, o que ele observa? Ele tem processos, né, dentro da organização que muitas vezes ele pensa em atacar com tecnologia, mas a área de negócio acaba entrando num debate com o TI versus área de negócio, que a TI observa o processo e comenta que aquele processo, na verdade, ele não atinge o resultado esperado, porque falta uma estruturação, uma revisão de processos, que é bem esse cenário que a Big Trading viveu lá em 2019. E quando eu tenho esse cenário de revisão de processos, a área de negócio muitas vezes comenta que não, que na verdade eu preciso de uma revitalização do meu sistema, eu preciso implementar tecnologia, e fica se degladiando, né, a área de negócios versus TI, e às vezes até dentro da área de negócio é um processo que não interage somente dentro de uma área fiscal, por exemplo, mas é um processo que permeia a organização, passa pelo fiscal aquele processo, passa pela contabilidade, interage ali com o pessoal de gestão operacional. Então, acaba que fica difícil priorizar muitas vezes, né, o processo, identificar a oportunidade de melhoria, aonde está o gargalo no nosso processo, e se eu implementar um RPA nessa etapa do processo, será que eu não vou impactar e mover esse gargalo para um processo seguinte? E o meu RPA, eu vou acabar que eu implanto o RPA, ele funciona ali 1, 2 dias na semana, e daí tem que parar o RPA, porque ele gera muita autonomia e velocidade para o processo, e na próxima etapa desse processo fica engargalado lá e as pessoas não conseguem dar vazão, né? Então acaba que muitas vezes é esse o cenário que a organização acaba visualizando. Até você que está nos assistindo aí, se você sente essa dificuldade de priorização, identificar a oportunidade, comenta ali nas perguntas, a gente pode trazer algumas soluções para vocês depois, comentar aqui. E visando essa dificuldade, essa dor que a gente observa muito recorrente nos clientes, nós desenvolvemos uma plataforma, né, um método de consultoria, mas aqui trazendo para vocês a plataforma, né, que faz justamente a gestão das iniciativas. Então, as áreas de negócio, elas entram nessa plataforma com uma usabilidade simples, né, e com interação fácil com o usuário, e o próprio analista de negócio, o meu assistente lá da minha área de negócio, né, enfim, todos os colaboradores, né, o coordenador, o gestor, eles mesmos interagem nessa plataforma e podem trazer ali quais são os pontos, né, que eles veem necessidade de melhoria para o seu processo, né. Então aqui trazendo até uma questão de autonomia, né, e de iniciativa, né, a própria área de negócio trazendo as suas necessidades, e a plataforma por detrás dela, ela faz toda uma priorização de processos por indicadores nativos dela, né, que tem flexibilidade para revisão, e ela traz para a gente essa priorização de iniciativas. E com base em que ela traz essa priorização? Entende em cada processo, né, quais são as causas, né, que geram a questão de necessidade, né, que são as causas raízes dos problemas, digamos assim, que gera a minha baixa eficiência no meu processo, o meu gargalo, enfim, né, faz esse pareto e traz para cada oportunidade qual é o ROI esperado dessa oportunidade e também a minha visão, né, de FTS para cada oportunidade. E com base nisso, a plataforma ela faz também um direcionamento. Então, essa oportunidade de melhoria, será que eu vou trabalhar por hiperautomação, fazer um RPA para ela? Será que o RPA resolveria, né, e traria o meu objetivo esperado nesse projeto?
Então, ela vai direcionar e dizer, não, nesse caso aqui não é RPA. Nesse caso, você tem que fazer uma revisão de processo, uma transformação do seu processo na prioridade 1. Na prioridade 2, a plataforma identifica que, na verdade, para resolver aquele processo e dar a percepção de valor que o cliente espera, é um retreinamento de RP. Muitas vezes passou por um processo aqui de turnover, né, vários colaboradores desde a implantação, e não teve esse retreinamento no RP, ou não está atualizado com as novas versões e disponibilidades do RP nas novas versões. Então, muitas vezes a área de negócio não tem essa visão, e a TI às vezes também não consegue dar esse suporte, né, tão em loco, e acaba que a ferramenta, então, ela traz essa visão para a área de negócio para justamente buscar essa capacitação. A terceira oportunidade aqui, né, essa prioridade que a ferramenta traz, realmente aí sim seria um processo aplicável para a RPA. E o quarto aqui, trazendo como exemplo, um Process Mining. Qual que é o ponto que eu quero trazer com vocês? Muitas vezes a área de negócio, tanto a ferramenta pode trazer isso, e trazendo para essa Big Trading, no nosso método da Robotize, que a gente tem consolidado, o que a gente entende? Essa priorização é o grande gargalo quando eu vou pensar numa implantação de longo prazo, num relacionamento de longo prazo, pensando em transformação digital. E visando isso, a gente tem tanto uma plataforma que faz isso, e de uma forma que daí facilita para o cliente, porque você não precisa ter um time técnico interno, né, de analista de processo, né, e todo o custo que a gente vai ter interno de ter esse time especialista em processos. A própria plataforma tem todo esse know-how por detrás, mas também nessa Big Trading, além dessa ferramenta a gente disponibilizou para eles, também a gente atuou aqui com um time, né, com uma pessoa especialista de processo, ajudando eles na utilização da plataforma e também nesse diagnóstico de processo, né, inicial. E com base nesse trabalho inicial, né, que a gente fez com eles lá só no CSC, no Centro de Serviços Compartilhados, foram levantadas 74 oportunidades, né, que davam um FTE de 8,8 e 594 mil de saving anual nesse primeiro momento. E aqui eu trouxe para vocês, para compartilhar algumas visões que a plataforma trouxe, né? Então, além, né, dessas 59 oportunidades de automação que a plataforma ela capta, ela não foca somente em automação, né? O objetivo da Robotize não é só ser prover, né, as empresas com soluções em hiperautomação, mas na verdade o nosso propósito de negócio é auxiliar as organizações, né, apoiá-las na transformação digital, focando de uma forma global, olhando tanto o ponto de automação de processos, como também melhorias de sistema e melhorias de processo, sim. Então, no caso aqui, a ferramenta ela captou lá, né, 74 oportunidades, 59 envolvendo hiperautomação, que pode ser trabalhado por RPA, por Process Mining, por IA também. Então, a ferramenta ela dá essa visibilidade. 8 oportunidades que fazia sentido, seriam melhorias de sistemas, então envolvendo ali retreinamento, ou às vezes uma questão de mudança de algum programa específico para trazer o que a área de negócio esperava, e 4 melhorias realmente eram transformações de processo. Então, até aqui trazendo, não adiantaria nada eu tentar atuar com tecnologia nesses processos, porque eles tinham algum ponto de falta de estruturação, falta de definição de responsabilidade, de função. Então, aqui realmente era uma visão, né, de direcionamento para a gestão de processos. Além disso, a plataforma trouxe para eles uma visibilidade de jornada, né, de esteira de desenvolvimento, de implementação dessas melhorias. Então, das 74, 6, que são os RPAs, eles já priorizaram, né, elas estão em implementação ali com eles, e demais oportunidades estão sendo ali tratados, né, pelo centro de excelência que eles têm interno lá, para priorização e enxergar na linha do tempo, né, essa jornada de transformação digital. Além disso, a plataforma ela é norteada por indicador tanto de compliance, né, e de prioridade das iniciativas de transformação digital para o negócio, como também a visão de ROI. Né, e aqui trazendo, né, todas essas 74 oportunidades teriam um custo para a organização de 1.200.000, né, reais, mas trariam, uma vez implementados, né, em um ano, então, se eu implementasse todas elas, 593 mil reais, né, 94 mil reais aproximadamente, de redução de custo. Então, faço um investimento e colho isso, né, metade desse investimento em um ano, e a partir do segundo ano é aqueles 1.200.000 de economia que eu teria, né. 600 mil reais quase aproximadamente de redução. Além disso, a plataforma ela traz uma visibilidade para mim de dentro das minhas áreas de negócio, aonde eu tenho mais oportunidade na questão de redução de custo. Então, se a gente for ver aqui, né, no contas a pagar, aqui eu tinha em torno de quase 200 mil reais de redução de custo,
E às vezes aqui, né, em outras áreas de negócio, isso vai decrescendo, mas qual que é a importância, né? Às vezes na organização, o que eu tenho muito, né? Quem chora mais acaba sendo atendido, né? A gente tem essa sensação, às vezes, no dia a dia. Parece que a minha área nunca é ouvida, né? Eu coloco as minhas necessidades, parece que eu não sou ouvido, porque a área comercial chora mais, né? E consegue ser ouvido. Então, a plataforma, ela vai trazer esse direcionamento para resultado para o negócio. Aonde faz mais sentido eu investir o capital da organização para ter essa percepção de retorno sobre o investimento antecipada. Então, faz essa priorização, né? Desculpa aqui, pessoal, tanto de aonde investir, qual setor, mas também qual iniciativa tratar. Outras visões que a plataforma também traz, né, dentro dos meus processos, né, e aqui é o case deles lá, real, aonde eu captaria, né, onde eu teria mais horas poupadas por automação. E tudo isso que eu estou mostrando para vocês, uma consultoria de processos com certeza vai trazer. Mas o importante que eu queria trazer para vocês é, será que eu preciso contratar essa consultoria? Será que não seria mais interessante, pensando numa jornada de longo prazo, eu ter uma ferramenta interna que tem por detrás dela todo o framework que faz a priorização de processos e traz para mim essa visão, né, de horas poupadas, de ganho, né, de redução de custo, de ganho também com compliance nos meus processos. Eu já não tenho uma ferramenta que faz isso, né, e ficar não mais refém de uma consultoria, enfim, né, só trazendo aqui um conceito para a gente refletir. E além disso também a ferramenta ela vai também ter um direcionamento de tanto compliance, ela vai recomendar processos, como também ROI, né? Então ela faz uma correlação entre ROI versus, né, compliance aqui nos processos e recomenda por onde eu deveria começar essa jornada, né, ou continuar a minha jornada de transformação digital. E aqui outra visão, né, por payback. Então aqui eu quis compartilhar com vocês algumas visões da ferramenta, né? E trazendo aqui, né, as percepções de valor, né, principalmente para esse nosso cliente, né, mas até no próximo slide eu quero compartilhar com vocês, né, esse testemunho deles, mas principalmente na consultoria com a Robotize, o foco, né, que a gente tem sempre muito forte com o nosso cliente é dar autonomia para o cliente. Ou seja, a autonomia na sua, uma vez que a gente implementou um RPA, não ficar mais refém da Robotize para fazer, por exemplo, né, eu tenho um processo ali que interage com os portos, no caso deles, e tem vários armadores, né, que fazem essa interação nos portos no Brasil, né? E digamos que eu mude um fornecedor e a forma que esse fornecedor manda, né, a questão de cobrança dele é num outro layout diferente. Numa plataforma que eles tinham anteriormente, sempre que tinha um novo layout, né, essa necessidade, sempre tinha de mudar para um novo fornecedor, que acionar esse prestador de serviço para o cliente, né, ele não tinha autonomia para cadastrar um novo layout e a partir dali o RPA ele funciona perfeitamente, né, e faz autonomia, né, a automação do processo. Além disso, a plataforma ela também te dá, né, esse é um outro ponto que eles trazem muito, tem os dashboards de monitoramento de processo, então assim, traz para o cliente essa autonomia de entender tanto para a gestão quanto para a operação, como que o processo está se desenvolvendo dentro da organização, né? E se eu preciso atuar com alguma melhoria, então a ferramenta lá me dá essa percepção, e até mesmo para suporte, né? E também sustentação no meu processo. Além disso, a ferramenta traz esses alertas, né? Então, às vezes, não é que o robô não funcionou, não é que o robô quebrou, mas às vezes a ferramenta ela está identificando que tem um motivo de alerta lá no meu processo, no meu provedor de serviço, aí num outro serviço, né? Por exemplo, um acesso a um site do governo, estou com uma instabilidade no site do governo. Então, a ferramenta ela vai trazendo alertas para o meu usuário para justamente garantir que os meus processos eles fluam, né? Com tanto a autonomia de eles executarem, quanto eu alcançar o meu resultado esperado. Além disso, uma outra percepção de valor que o cliente traz muito é a agilidade no processo. Né? A gente sempre procura trabalhar com otimização e padronização nos processos, nos robôs, e unificá-los, né, no máximo possível para o cliente ter essa visão, né, de jornada do cliente, então do início ao fim daquela operação, como que está esse processo, né, de entrada de nota fiscal, por exemplo, de recebimento físico, enfim, como que está no dia a dia esse processo, né, desde o início até o fim na minha organização.
E, além disso, também, outra percepção que a gente observou nesse cliente é a facilidade no acesso que ele tem com o nosso time de suporte, né, esse retorno rápido do time, né, o nosso SLA de 1 hora ali, em até 1 hora ele tem as suas respostas com relação aos seus chamados, e a análise potencial de novas oportunidades, né? Então, pela ferramenta ali, né, o Hub de Inovação, ele consegue ter essa percepção, né, de novos processos, a criar esse pipeline de valor e conseguir ter essa visão de longo prazo de aonde ele investe, né, o recurso dele financeiro e vai ter esse retorno sobre investimento antecipado. Quero trazer para vocês aqui, né, o testemunho então nesse cliente, né, esse case, né, quem vai estar trazendo esse vídeo aqui, né, é o Marcel Durante, ele é o gerente do CSC, do Share da Cofco, né, dessa Big Trading no Brasil, e outra pessoa é o Marcos Rafael, ele é o coordenador de TI interno deles lá. Eles vão trazer a percepção desse relacionamento iniciado com a Robotize ali, e que se mantém e deve se perpetuar aí o máximo possível com a percepção de valor do cliente. O que é a Cofco? A Cofco, ela é uma empresa do agronegócio no Brasil e no mundo. É uma empresa chinesa, uma multinacional chinesa. Nós estamos presentes em 35 países, aproximadamente. São 11.500 funcionários no mundo, onde 5.800, aproximadamente 6 estão no Brasil. Então, a representatividade no Brasil ela é muito grande na Cofco. O que é o Share para a Cofco? O Share é um prestador de serviço, mas a gente chama de um dos maiores apoiadores dos negócios. Basicamente, a gente opera ou trabalha com operações transacionais dos negócios, para todos os negócios, e gera a oportunidade dos negócios focarem no business efetivamente. Tá? Eu vou contextualizar um pouquinho sobre a história de como a gente começou a pensar em automações aqui no Share. Então, em 2019, nós fizemos um trabalho de exis de processos, a gente identificou todos os processos que a gente tinha, mapeou e documentou, e aí fomos pensar em automatizar processos. Então, nesse momento, nós identificamos, na época, aproximadamente 15 RPAs que gerariam oportunidades e ganhos efetivos para a operação do CSC em automações de processo. Montamos os 15, tá? Nesse momento, foram processos que talvez não foram bem automatizados, e em 2021 a gente resolveu revisá-los. E aí foi quando a gente pensou, precisamos de um parceiro que conhecesse o negócio, conhecesse um pouco das operações que a gente tem dentro de casa, e aí foi quando a gente pensou na Robotize para nos ajudar. Tá? A Robotize, quando houve o contato e a apresentação da Robotize para nós, foi proposto que a gente fizesse uma POC com alguns processos que a gente tinha aqui, e na ocasião foram escolhidos os mais complexos, os mais difíceis de serem desenvolvidos e os que tinham maior impacto na nossa operação. Então, a Robotize aceitou participar desse processo de teste, de validação do produto. Foram desenvolvidos 2 processos de automação, foram trabalhados esses processos durante um período, até que a gente conseguiu trazer essa calmaria para a operação, mostrando que a nova tecnologia ela poderia atender a necessidade do negócio e também evitar com que a gente continuasse tendo os problemas com o suporte e com o atendimento que a gente tinha da ferramenta anterior. Com a Robotize, a gente consegue ter alguns dashes onde a gente pode enxergar qual é a situação do processo, se ele está travado, se ele está processando. Isso tudo, antigamente, os usuários questionavam ao time de TI. Então, eles não conseguiam saber se os processos deles estavam andando normalmente ou se eles estavam enfrentando algum problema. Ele foi bem saudável, no meu ponto de vista. Nós esperávamos um pouco mais de dificuldade, talvez por conta de ter passado pela dificuldade no momento de montar os RPAs lá em 2019, 2020, mas isso não aconteceu. Eu acho que o relacionamento já estava bem estruturado entre as empresas,
Isso facilitou bastante. E a questão de que a atenção que foi dada pela Robotives de querer entrar na Cofco nesse mercado de RPA, sabendo que a gente tem uma expansão grande ainda para fazer, principalmente aqui no CSC, eu acho que isso foi um grande fator que contribuiu para que não tivesse traumas no processo. O ganho, ele está acontecendo agora. A gente vem trazendo atividades, vem aumentando o escopo do share, sem que eu tenha que aumentar pessoas na mesma magnitude. Então, esse ganho é por conta das reduções que a gente teve de tempo de operações desde a implantação dos RPAs até agora. E, repito, a autonomia que eu tenho hoje me proporcionou mais ganho em quantidade de hora trabalhada. Voltar a palavra ali para o... Não sei se você vai comentar alguma coisa, mas compartilho aqui, fim da nossa apresentação aqui. Bacana, era isso, Ronaldo. Aqui é um pouquinho, né, dessa fala do cliente, né, chancelando um pouquinho do que a gente quis compartilhar aqui com vocês. A gente sabe que essa jornada de implementação RPA, existem várias dúvidas, vários percalços, e o nosso objetivo aqui hoje é compartilhar um pouquinho dessa história, dessa jornada, né, que foi bem bacana, está sendo bem bacana, e que isso possa ajudá-los, né, de alguma forma nas decisões, nas implementações, e que a gente tenha contribuído com a jornada de vocês também. Maravilha, excelente apresentação, Silvio e Ronaldo. Temos aqui alguns comentários no chat, né? Parabenizações. E também o seguinte, o Matheus, ele está perguntando aqui, vocês integram com Docker? Aí para qualquer um dos dois, ou Ronaldo ou Silvio. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Integramos sim. A okay. plataforma ela é habilitada sim para integração com o Docker. Excelente. O Daniel Nunes está perguntando, desculpe, mas acho que me perdi. O que seria o FTE que foi apresentado? Legal. O FTE é uma medida que o mercado utiliza, né? Significa Full Time Equivalent, que é a equivalência em tempo de um colaborador, né? Então, o FTE é uma medida padrão que se usa hoje no mercado para medir em quantas horas, né? O equivalente a quantas horas homem que aquele robô, aquela operação, ela economiza em horas, tá? E daí trazendo aqui, né, o case ali, né, o Silvio trouxe 3 FTEs, né, então o que seria isso? A gente é como se tivesse disponibilizado tempo de 3 novos colaboradores no processo ali da Cofco, né, nesses primeiros RPAs. Excelente. Vamos lá, o pessoal está tímido agora, hein? Ainda não estão tímidos. Vocês chegaram a compartilhar o contato de vocês aqui agora, pessoal? Os links no chat? Eu não vi, passou um vídeo no final, né? Passar o pessoal os contatos de vocês. Se quiser colocar o slide aí, eu já coloco na tela aqui também. Ou se quiser falar também, às vezes falando a pessoa eles vão ficar mais atentos. O que vocês preferem? O Ronaldo pode compartilhar o nosso contato comercial, né, Ronaldo? Para tirar dúvidas, enfim, saber mais sobre o produto. Pode ser direto com o comercial@robotize.com.br, ou então nos meus contatos e do Ronaldo, né? silvio.costa@robotize.com.br ou ronaldo.nunes@robotize.com.br. Excelente. Porque o Matheus perguntou aqui o nome da empresa. Então, vou deixar vocês falando aqui. Qual o nome da empresa? O nome da empresa é Robotize. Tá aqui, ó.
Viu? Aí, já está na tela, é só digitar Robotize e seguir nas redes sociais, né? É simples e direto. Exatamente. Eu acho que apresentaram super bem, o pessoal está sem dúvida, tem muita gente aqui ao vivo, gente. Não me deixa sair justo aqui não, pô. Colocam perguntas aí para poder fazer a percepção de vocês aí para os palestrantes, tá? Então, esses contatos que vocês mandaram aqui, eu posso compartilhar no chat para eles? Pode sim. Ah, maravilha. Então, deixa eu colocar lá agora. Aqui a gente faz ao vivo mesmo. Ver se vai aceitar o telefone. Beleza, tá aí, ó, os contatos do Ronaldo e também aqui são do Ronaldo, né? E o link também do site da Robotize, tá? Ok, Ronaldo e Silvio, várias parabenizações aqui para vocês no chat do evento. E eu quero deixar aqui agora esses 3 minutinhos finais aqui para vocês poderem fazer as suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco aqui nessa manhã maravilhosa. Começando, já que está ampliado na tela, Ronaldo, começando com você. Queria agradecer, né, o tempo de vocês dedicado, essa oportunidade de estar aqui no evento. E nos colocar também à disposição, realmente, né, para apoiar da melhor forma possível todas as organizações, todas as pessoas que estão nos assistindo. Realmente a gente tem esse know-how, né, de longa experiência, né, com implantação de RPA, com a jornada, e nos colocamos à disposição ali nos nossos contatos comerciais ali, ou pelo próprio site, né. Lá ele tem o robô que nos direciona, né, somos uma empresa de robotização, então lá no site, lá entrando em contato também tanto, né, pessoa queira se tornar parceiro da Robotize, né, de soluções, a gente tem alguns parceiros de inteligência artificial, de várias outras ferramentas que complementam os nossos produtos para atender os nossos clientes, ou realmente, gostaria de entender melhor como que a Robotize pode me apoiar, né, com produto, com serviço. Também lá pelo site tem a área de cliente, você pode interagir lá pelo WhatsApp e cai direto com o nosso time comercial. Obrigado, pessoal. Maravilha, Ronaldo. Silvio Costa. Bacana. Agradeço a Beninfo, ao IMA, a você, né, Wagner, pela hospitalidade, como sempre, aí, na recepção, pelo convite, obviamente, né? E agradeço a toda a nossa audiência aí por ter ficado conosco. Caso tenham qualquer tipo de dúvida, precisem, enfim, poxa, não estou no momento de contratar a ferramenta, mas eu queria entender um pouquinho melhor sobre um determinado tema, alguma coisa que foi abordada aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, tá? Estamos de portas e braços abertos aí. Nós ficamos aqui em Joinville, Santa Catarina. Caso alguém esteja pela região agora na época de férias, né, nas praias, quiser dar uma passadinha aqui em Joinville para tomar um cafezinho, estaremos por aqui. E novamente agradeço a oportunidade aí, Wagner. Maravilha. Ronaldo e Silvio, eu vou quebrar o protocolo, tá? Geralmente, quando eu peço o pessoal fazer consideração final e despedir, eu não faço perguntas mais, não. Mas como eu sei que aqui, às vezes, existe um lagzinho de até 30 segundos entre a gente falar aqui no palco e o pessoal ouvir, às vezes, demora chegar uma pergunta. E chegou aqui alguns mais comentários fantásticos, e tem a pergunta do Lúcio Zenir, tá? Qual o maior desafio que vocês enfrentam hoje no levantamento de processos e como conseguimos superá-los com a ajuda do RPA? Aí, vou Silvio ou Ronaldo? Eu diria, né, não só o maior, né, mas eu acredito que tem vários desafios quando a gente vai pensar em por onde começar, né? E um ponto que a gente sempre gosta de abordar, né, é que precisa haver um alinhamento estratégico, né? Aonde eu vou empregar o meu recurso, que é o que a gente procura trazer com o ROI, né, retorno do investimento. Então, essa visão de organização aonde eu preciso investir o meu recurso, né? Aonde eu preciso melhorar meus processos. Então, até um conceito que a gente traz, assim, que geralmente acaba auxiliando muito, é o conceito de Citizen Developers, né? Que até na apresentação anterior, eu acredito que eles trabalharam um pouco desse conceito, talvez não com essa palavra, mas é trazer para a área de negócio essa capacidade, né, de criar os seus próprios robôs, de priorizar os seus processos. É algo que a gente tenta trabalhar com o Hub de Inovação, que é a ferramenta que eu mostrei ali, mas e a partir do momento, né, como que eu vou trazer, né, essa priorização? Né, realmente o que a gente observa é essa dificuldade de priorizar, identificar a iniciativa,
ter um programa estruturado de longo prazo. Muitas vezes eu dou o primeiro passo, né, com a iniciativa RPA, não coloco o meu recurso num processo que está estruturado para receber um RPA e acabo me frustrando com ele, igual a gente viu no nosso cliente ali inicialmente, né, que a gente trouxe o case para vocês, mas uma vez que eu consigo, né, identificar meus processos, ter essa visão da organização, e para conseguir fazer essa visão da organização sem investir tanto recurso financeiro pelo diagnóstico, uma ferramenta como essa que a gente trouxe para vocês, ela vai facilitar isso. Né, o teu próprio usuário de negócio vai conseguir cadastrar as dificuldades, as dores que ele tem em processos, em sistemas, enfim, né? E uma vez que ele cadastrou na ferramenta, ela mesma vai fazer a priorização e dar essa visão para a diretoria, para a alta gestão, que vai pensar num programa de transformação digital, alinhar, né, os meus objetivos, o planejamento estratégico com essas melhorias de processo. Então, o que a gente sente, né? Como que a gente consegue quebrar essa dificuldade? Justamente trazendo ferramenta, metodologia, o nosso método estruturado ali, que é a ferramenta C, ou talvez a gente também pode apoiar com um time de consultoria, né, de transformação digital, que vai dar para o cliente essa visão, né, qual é o objetivo que ele quer, estrutura o programa, e daí para frente é só correr para o abraço, né, implementar os RPAs, implementar as melhorias de processo e ver todo o resultado, como a gente viu com esse cliente ali tão satisfeito, né. Se o Silvio quiser complementar aí também. O maior desafio que eu vejo muitas vezes essa visão distorcida até, né? Como que eu faço levantamento de automação de processo para RPA? Na verdade, tem um passo anterior que é como que você tem o teu processo estruturado. E o RPA, ele é o próximo passo. Tem um primeiro passo que é você ter o teu processo estruturado, o teu processo maduro, né? E aí sim é que vem o RPA. Então, o grande desafio é justamente esse, são os processos estarem maduros para serem automatizados. E aí, quando o cliente, por exemplo, coloca na mesa um processo que nós vemos claramente que ele não está otimizado, não está maduro, nós somos os primeiros a levantar a mão e falar assim, cliente, este processo que você está pedindo para automatizar, ele não é o teu melhor processo para ser automatizado, porque ele não está maduro o suficiente. O robô vai começar a executar o processo e os usuários vão ficar insatisfeitos porque o robô não está fazendo a contento de todos, porque se o Joãozinho faz da forma de um jeito, o Zezinho faz de outro jeito, o robô vai fazer do jeito dos dois, né? Não vai fazer dos dois jeitos diferentes. E aí vai atender um e não vai atender o outro. Então o processo não está maduro. Excelente, Silvio, Ronaldo. Como nós já finalizamos aqui, vocês já fizeram as considerações finais, eu quero aqui agradecer a participação de vocês, em nome da AB Info e da IMA, e estamos à disposição aqui. Ano que vem teremos muitos conteúdos ainda e vamos contar com vocês também a estar com a gente nessas novas ações, tá bom? Excelente dia, e já deixo o desafio, né, para vocês, para acompanhar a programação hoje, que retornará às 2h da tarde, às 14 horas, tá? Estar com a gente aqui no chat, interagir com o pessoal, Fechado. E vamos embora. Excelente. Ótimo dia, Fechado, Ronaldo. Wagner, estaremos aqui. Ótimo dia, Silvio. Maravilha. Um abraço, fiquem com Deus.